Grupo Jangada é referência no estado. Juntos somos o Grupo Jangada. As informações atualizadas do campo. Momento Rural. Olá, estamos chegando mais uma vez com o nosso Momento Rural aqui para as nossas plataformas digitais no YouTube e também no Facebook. Para você que está conosco, como sempre, em nosso canal no Facebook, é importante você curtir, você marcar os seus amigos, compartilhar o nosso programa para que esse conteúdo chegue, claro, com toda certeza, a muito mais pessoas. A você que nos acompanha pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar aí o sininho de notificações, assim você recebe uma mensagem toda vez que começarmos aqui o programa e acompanha com a gente. É importante você se inscrever no nosso canal para que você tenha acesso à playlist. Estão lá todos os programas que já foram ao ar e, claro, os programas aqui que nós estamos fazendo a respeito do trabalho do Senar, entendendo um pouquinho mais do solo. Você vai ter também, claro, os programas que já foram ao ar à sua disposição, e esse, assim que o programa encerrar, você pode rever quantas vezes quiser através do nosso canal e no YouTube. É importante você se inscrever então conosco. E nós estamos falando aqui sempre dentro do nosso programa a respeito não só do trabalho do Senar, mas também falando um pouquinho de fertilidade de solo. Vamos daqui a pouco falar um pouco também sobre o trabalho das mulheres no agronegócio, mas hoje, mais uma vez aqui com a gente, a engenheira agrônoma e técnica de campo do Senar de Mato Grosso do Sul, a Roberta Alves Gomes, que vai nos ajudar um pouquinho mais no programa de hoje. Roberta, seja bem-vinda novamente. Prazer enorme estar com vocês, com você que está no YouTube, no Facebook, nos assistindo. Um prazer enorme. Entendendo um pouquinho mais do preparo do solo para as cultivares de todas as regiões do país e um pouquinho mais especificamente sobre a nossa região, a gente precisa falar de compostagem, Roberto. Eu gostaria que você explicasse o que é essa compostagem, quais as condições iniciais para viabilizar esse processo. A compostagem, quando a gente pensa nela, ela nada mais é do que um processo para decompor os restos. No caso, a gente pode colocar vegetais e animais. O mais comum é o vegetal, é claro, quando a gente fala de animal é um pouco mais assustador, mas na verdade existem também a decomposição animal. Na natureza ela já acontece de forma natural. A diferença é que a compostagem ela é feita em pequenos ou até um pouco espaços maiores, mas ela vai transformar aquele material, a casca de cenoura, de batata, de pera, de maçã, num composto que vai ser já próprio rico de nutrientes, vamos colocar assim, que você pode usar como um adubo orgânico. Eu vou fazer um gancho, Paulo, para entender o que é a diferença de adubo orgânico e adubo químico, adubo mineral, o fertilizante que a gente fala. A diferença é que o adubo orgânico, ele vem aí dessa decomposição natural dos elementos vegetais. Já o químico, ele é extraído da natureza, seja de uma rocha asfáltica, seja, por exemplo, a captação do nitrogênio do ar e transformado em ureia, por exemplo. Então, qual que é melhor? Não existe, nesse momento, eu poderia dizer melhor ou pior, mas o que é adequado para aquele momento. O químico, você sabe, o mineral, o fertilizante mineral, você sabe exatamente a sua composição. Então, ele é usado com uma certa precisão na agricultura, na pecuária. Já o adubo orgânico, ele entra no sistema como muitas vezes você não sabe exatamente o que tem dentro dele. Mas ambos são importantes e ambos devem ser utilizados. Principalmente você que é dona de casa, você que mora em um lugar pequeno e você que é um agricultor e um pecuarista. Ele pode ser um grande ganho aí financeiro porque ele tem quase custo zero em algumas situações. Sim. Então é importante a valorização. Como é que faz a compostagem? Junta esse material, esse resto de vegetais, por exemplo, e é intercalado, matéria seca, folhagem, papel, essas coisas, com esse resto vegetal, de cascas. E ele vai ficando em camadas e depois de 30, 40 dias ele já é um composto que pode ser utilizado revolvido no solo ou colocar no vasinho e assim por diante. Uma horta, você que tem o prazer de cultivar uma horta em casa, na sua propriedade, é uma ótima dica, tá, com toda certeza. A gente já falou aqui em alguns programas passados, Roberta, dos cuidados com o solo para manter ele sempre fértil. Você falou um pouquinho da questão de análise e tudo mais, mas existem também outros cuidados. Quais são os principais para esse solo estar sempre fértil? Olha, importantíssimo para o solo, cobertura do solo. Eu sei que muitos agricultores ainda fazem o cultivo convencional, né, o trabalho no solo de forma tradicional, que é revolvimento do solo, e esse solo fica exposto durante a maior parte do ano. Isso é uma das características de erosão, por exemplo, e de perda de nutrientes. Sim. Então, quando eu consigo colocar cobertura nesse solo, que seja por palhada, que hoje é muito utilizado, um exemplo aí, milho com braquiária. Quando se colhe o milho, a braquiária fica. O sistema de plantio direto faz esse papel, de você ter uma quantidade de palha. Uma outra opção de manter a fertilidade é rotação de culturas. Quando eu diversifico, isto é, eu coloco plantas diferentes, o meu solo ele vai ter essa contribuição de plantas extraindo de forma diferente, deixando resíduos de forma diferente, mantendo essa fertilidade do solo.
Adequação da fertilidade, quando eu faço então aquela análise química do solo, quando eu faço esses ajustes, então eu não vou esgotando o solo, Sim. porque a gente acaba tendo então essa reposição e um manejo adequado de pragas, plantas daninhas e fungos, né? No caso os micro-organismos. Por que eu falo manejo correto? Porque quando eu uso muito produto químico de forma irregular ou errada, eu acabo danificando o sistema. Isso acaba com a fertilidade, seja lençol freático, seja do solo e assim por diante. Então isso que é bacana, manter todo esse equilíbrio. A gente tem falado bastante aqui de alguns fatores que podem afetar o nosso solo, mas existem alguns fatores que a gente pode até, dizer assim, considerar fatores externos. Por exemplo, a gente fala muito das áreas de reserva no entorno das lavouras aí para contribuir com a qualidade desse solo. Um dos maiores problemas que a falta dessas áreas de reserva ocasiona a possibilidade de erosões que acabam danificando áreas gigantescas em algumas determinadas lavouras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessas áreas de reserva no entorno de lavouras, por exemplo. A gente tem que pensar assim, o solo, como a gente já vem falando, ele é um composto e que alguns gostam de chamar que é um composto vivo. A terra, que é só aquela parte seca, ela não é viva, mas o solo ele tem então várias coisas. Então o que é essa parte que a gente está falando de reserva é tão importante? Quando eu tenho a mata, que é preservada, a área de preservação permanente com aquelas plantas, a vegetação protege, por exemplo, uma nascente, ou aquela, vamos supor que faça aquela camada de eucaliptos, né, aquelas filas de eucaliptos para proteger, eu tenho menor, por exemplo, deriva de um produto químico de uma lavoura para outra. Então a vegetação nativa, por exemplo, ela preservada, ela garante mais infiltração de água no solo, ela garante diversidade de animais, insetos, plantas. Então toda vez que eu tenho diversidade, eu tenho mais ganho para a natureza. Sim. Então quando a gente fala por que o pecuarista, por que o agricultor precisa preservar? Porque é ali que ele garante que eu vou ter menos pragas, doenças, plantas daninhas, porque quando eu tenho essa população de outras plantas e animais, eu tenho um ecossistema mais equilibrado. Então assim, é importante a gente pensar que não é ruim ter essa mata, não é ruim ter essa reserva. Ficando dentro da normalidade, dentro do equilíbrio, isso todo mundo ganha. O sistema ganha, a gente ganha e todo mundo ganha. E a natureza, principalmente, com Exatamente. toda certeza. Esse é o nosso Momento Rural, que chega até você no oferecimento do nosso parceiro, do nosso colaborador. Estou falando, claro, da Agrojangada, né? A Agrojangada, que é o nosso companheiro aqui no nosso Momento Rural. E a Agrojangada é referência no agronegócio no estado de Mato Grosso do Sul, na agricultura, na pecuária, na armazenagem, no tratamento industrial de sementes, também na distribuição de insumos. Agrojangada, soluções para o agronegócio ir mais longe. Estamos falando aqui, conversando com a Roberta Alves Gomes, ela que é engenheira agrônoma, também técnica de campo do Senado de Mato Grosso do Sul. Roberta, em linhas gerais, se tratando de fertilidade do solo, há um fator ou outro que seja mais ou menos importante, ou essa palavra que você usou, inclusive, na resposta passada, o equilíbrio é a chave para tudo isso? É a chave. Eu gostaria de poder dizer que existe um fator na fertilidade do solo, na produção agrícola e pecuária que seja mais importante que os outros. Não é. Porque se eu levar, por exemplo, um solo a esgotamento, que a gente está falando, né, da fertilidade do solo, eu não tenho produção. Seja um pasto, seja, por exemplo, a soja, um algodão, um trigo, não importa o que eu estiver, uma hortaliça, né, às vezes é lá, você tem um alface, a rúcula, um rabanete. Eu tenho que lembrar que o sistema, ele vai, uma coisa depende da outra. Então, o que eu gosto de pensar? Que quando eu cuido do sistema de uma forma equilibrada, eu consigo ter longevidade da produção. E é isso que a gente tem que garantir. O agricultor, o pecuarista, ele não quer perder dinheiro, mas ele também não quer perder a área que ele tem. Então, ele quer manter isso. Então, quanto mais eu faço do jeito correto e equilibrado, então, o que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, se eu invisto só na fertilidade do solo e não faço rotação de cultura, que é o que é comum na nossa região, soja, milho, ele faz adubação, mas ele não muda o plantio. Eu tenho um desgaste do mesmo jeito. Vou ter compactação do solo, vou ter as implicações. Ah, não, então eu vou fazer muita rotação de cultura, mas eu não faço análise química do solo, eu não estou nem aí, não me preocupo com isso. Eu vou ter prejuízo do mesmo jeito porque eu não sei como o solo está. Então, por isso que é o equilíbrio. Tem que andar aí tudo de mãos dadas. Então tá feita aí, tá dada a dica especial para você que nos acompanhou nesse nosso Momento Rural de hoje. Mais uma vez, quero agradecer a você, Roberta, com certeza contribuiu muito para o nosso programa de hoje. E claro, no próximo programa vamos falar um pouquinho mais sobre a presença cada vez maior das mulheres no campo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos os internautas. A você que nos acompanhou pelo Facebook, curta, compartilhe e marque seus amigos. A você que nos acompanhou pelo YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso
nosso canal. Esse programa também fica à sua disposição para você rever quantas vezes quiser. Fechamos o nosso Momento Rural de hoje. Voltamos em breve com mais uma edição aqui nas nossas plataformas digitais. Um abraço e até lá.